a lista, não sei se vocês pegaram para fazer. O Sérgio, eu vi que já tem começado a resolver algumas coisas lá no grupo. Hoje ele postou o exercício 3, outro dia eu vi alguma coisa do cubo que ele fez também. Então, tá mais ou menos na mesma linha do que a gente vem tratando. Alguém pegou alguma coisa para fazer? Hoje, praticamente, a nossa aula, eu vou finalizar aquela parte de exercícios, né? E é praticamente uma leitura dinâmica, já que eu já mandei material para vocês. E aí também lá já tem a resolução, então praticamente é só um entendimento mesmo da coisa que a gente vai fazer. Alguém tem alguma pergunta, em princípio, sobre a lei de Gauss? Alguém encontrou alguma dificuldade? Bom, então tá tranquilo. Lembrando que, em princípio, o canal ele continua aberto. À medida que vocês forem fazendo e tiverem dúvidas em relação à lista de exercícios ou alguns problemas que forem surgindo, vocês podem mandar no Zap. Dia de sábado, para quem me escreve dia de sábado, é o dia do faxinão. Então, às vezes, eu fico um pouco enrolado para resolver as coisas. Mas, à medida do possível, a gente vai desenrolando. A lista está bem mais tranquila do que a lista 2. Vocês podem ter certeza disso. Então, só para a gente retomar, então, nas últimas aulas, até porque teve gente que não assistiu a nenhuma das aulas anteriores, e teve gente da sala de segunda-feira que pediu para assistir a aula de hoje, então só para a gente linearizar o que a gente estava fazendo até então. A gente começou a conversar sobre a história do campo elétrico, a gente conduziu ela para a história do fluxo, a gente puxou a linha do fluxo como fluido, a gente entendeu essa ideia para o fluxo que uma carga pode exercer. Um campo elétrico, então, ele tinha linhas de campo. E aí, para problemas em que envolviam simetria, a gente começou a imaginar algumas figuras que englobavam a carga total. E aí eu observava o que acontecia com as linhas de campo que saíam dessa caixa, dessa esfera, desse cilindro, desse cubo. Mas a superfície em si, a superfície gaussiana, ela não existe. Ela só existe na minha cabeça. E aí a gente começou a fazer o entendimento das linhas de campo para entender o quanto de carga que tinha dentro daquele invólucro que eu não sabia. Então, beleza. A gente fez um monte de coisa, a gente fez um detalhamento matemático grande, e a gente chegou nessa relação fundamental que eu coloquei na tela, que é o começo de tudo para a gente resolver os nossos exercícios, para resolver os nossos problemas. Então, a gente chegou à conclusão que o fluxo elétrico era a integral, na verdade, eu vou passar o cursor aqui, a dedução que a gente chega é essa terceira. Mas a leitura mesmo, ela pode ser feita em qualquer um desses termos. Eu tenho uma integral fechada, a integral de uma superfície fechada, do campo elétrico escalar anormal da área, ou seja, a minha área orientada, ela vai ser a carga toda que está sobre o ε0, a permissividade no vácuo. Bom, os aspectos que eram interessantes era que isso daqui era um produto escalar. A multiplicação de dois vetores, ele me dava um escalar, e esse meu escalar era o fluxo. Fluxo não precisa de direção e sentido. Porém, o meu fluxo, eu sabia que por conta desse escalar que aparecia, ele podia ser positivo, negativo ou nulo. Beleza. Por quê? Porque qualquer produto escalar, A escalar B, é igual a AB cosseno de θ. Beleza, é um produto. O cosseno de θ, ele pode variar de -1 até 1. Por quê? Quando o ângulo entre A e B for zero, ele vale 1. Quando o ângulo entre A e B for 180 graus, o cosseno é -1. E no caso deles serem perpendiculares, o cosseno de 90 graus é zero. Então, esse cosseno aqui, ele me servia de correção para o lado que é normal da minha área, o lado que a minha área orientada ela estava apontando. Ótimo. Então,
nos nossos problemas, praticamente, até agora, eu só encontrei o caso em que ou a área era apontada na mesma direção do campo, ou era no sentido contrário do campo, ou ela era perpendicular ao campo, ela estava na normal. Tudo isso, que eu fizesse a minha figura, que eu fizesse a minha superfície gaussiana, ela ia ter o fluxo dela escoando para fora, escoando para fora ou entrando, se ela fosse negativa, né, claro, por essa superfície, e isso a gente quantificava através do fluxo. Aí, na aula passada, então, a gente resolveu esse primeiro exercício, onde eu tinha um campo que ele era 300 na direção do I, para x positivo, era menos 300 na direção do I para o x negativo, e aí eu peguei um cilindro, não tem nada formato cilíndrico aqui, eu peguei um cilindro de 20 centímetros de comprimento em um raio de base 4, com respectiva, coloquei ele na origem e falei assim, ó, eu quero determinar qual que é o fluxo elétrico na base do cilindro, do lado do cilindro, no corpo dele, qual que é o fluxo líquido através dessa superfície, ou seja, se eu somar tudo, quanto que dá, e qual que é a carga que tem no interior do cilindro. Então, beleza. Lembrando, então, que aqui embaixo os meus dados eram sempre que o fluxo era integral de E a área orientada e era igual a Q sobre ε0. Para quem está estudando por livro, vocês vão perceber uma coisa, que a lei de Gauss, muitas vezes, ela, nesse azinho que aparece, eu costumo escrever A maiúsculo, tem lugar que aparece A minúsculo, que nem está aqui, tem lugar que aparece S, maiúsculo ou minúsculo. É tudo a mesma coisa. É sempre E escalar, dA, ds, dA minúsculo, ds minúsculo, é tudo a mesma coisa. É tudo como se fosse o S, então ele é uma unidade de área. Então, beleza. Como é que a gente montou ele? A gente desenhou o cilindro, lembrando que eu estou recapitulando para quem não estava aqui, e a gente vai dar sequência. Desenhei o meu cilindro, a base do cilindro, centrei ele no zero, abri 4 para cima e 4 para baixo, que eram os 4 centímetros de raio, abriu 10 para cada lado, e aí, para o lado positivo, o meu campo era positivo, 300, para o meu lado negativo, o meu campo era negativo em 300. Então, qual foi a estratégia que eu usei? Eu precisava saber para onde que apontavam as áreas. Então, olhando nessa figurinha da esquerda, a gente vai reparar o quê? Bom, a área para o lado positivo, a área da base, ela aponta no sentido paralelo ao eixo do x. Então, beleza. Do lado negativo, ela aponta no sentido paralelo do eixo do x, só que para o lado negativo. É uma superfície, é um cilindro. Beleza. Então, o que acontece? E perpendicular? Perpendicular, ela está aqui. O corpo do meu cilindro está aqui, a minha área está saindo aqui, ó. Então, beleza. A normal da minha área. Então, ele pergunta qual que é o fluxo na base. O da base, como é que a gente fez? Então, a integral de E escalar dA. Eu já sei que é EA cosseno de θ. Se é EA cosseno de θ, quanto vale o ângulo entre E e A? O ângulo entre E e A, para o meu lado direito aqui do meu cilindro, eles estão na mesma direção. Então, o ângulo é zero. Consequentemente, eu vou ter E vezes A, somente porque o cosseno de zero é 1. Do outro, menos E, porque é menos 300. Escalar dA. Então, vai ser A cosseno de θ. O ângulo entre eles é positivo ou é negativo? É negativo. É negativo por quê? Porque ele está apontando lá para o outro lado. Então, beleza. Eu tenho o E e o A. Então, no primeiro caso, eu acabei escrevendo menos EI vezes menos dA na direção do I, porque está tudo para a esquerda.
E do lado direito, ele ficou positivo. EI, DA, todos na direção do I. Menos com menos dá mais, então ficou EA mais EA, e aí a gente chegou a essa configuração que é 2 vezes o campo vezes a área. Beleza, chegamos no valor. Na lateral, o ângulo entre E e A era nulo. Quer dizer, não era nulo. Na verdade, era 90 graus. Só que o cosseno de 90 dá zero. Consequentemente, o produto de qualquer coisa vezes zero anula todo o resultado. Ou seja, do lado do cilindro não tem fluxo nenhum. Só corre nessa direção do X. Beleza. Então, C. Qual que é o fluxo líquido? Quando eu somo o fluxo em todas as minhas superfícies. Quando eu somo todos, vai sobrar só das duas tampas. E está ali o valor que a gente calculou. Quero calcular qual que é a carga que tem ali dentro. Quanto de carga tem ali dentro? Ótimo. A integral, a soma de tudo isso daqui, que é o líquido, é igual à carga inteira que tem ali dentro. Beleza. Só isolo a minha carga interna, multiplico então a minha carga líquida vezes o ε0, que é a permissividade elétrica no vácuo, chego no valor na quantidade de carga que tem lá. Então, beleza. Essa foi a lógica que a gente utilizou para a resolução do primeiro exercício. O segundo exercício ele foi na mesma linha. Só que aí eu fiz uma coisa maior. No segundo exercício, eu peguei a atmosfera. E aí, numa altitude de 250 metros, a gente mediu um campo de 150 para baixo. Ele está aqui na minha figura. E é 250, na altura de 250, ele é 150 para baixo. A altitude de 400 metros, a gente mediu e ele é 170 para baixo. Então, diferente do outro, que eu tinha campo, quando era negativo, o campo era negativo. Quando ele era positivo, o meu campo era positivo. Agora não, agora eu tenho os dois no mesmo sentido. Tá, qual que é a densidade volumétrica de carga na região entre a atmosfera? Qual que é a minha solução? A minha solução que eu resolvi fazer foi desenhar um cilindro. Desenho um cilindro em cima, fecho ele aqui embaixo, eu tenho duas diferenças de carga, a minha área do cilindro vai ser a mesma, e eu consigo computar quanto de carga que tem ali no meio. Ótimo. Como é que foi a estratégia, então, que a gente usou? A primeira coisa foi eu pensar, bom, se eu estou querendo calcular a densidade volumétrica, a minha densidade volumétrica é ρ. Pausa. Quando eu resolvia problema de fio, lá quando eu estudava carga discreta, ou para coisas que não tinham muita simetria, eu tinha uma densidade linear de carga que era lambda. Beleza. À medida que eu passei a usar coisas tipo aros, discos, qualquer coisa que eram carregadas na sua superfície, a gente passou a ter o sigma, que era a densidade superficial de carga. Ou seja, era carga sobre área. Agora, a densidade volumétrica. São para coisas que são sólidas, que são rígidas, que têm volume. Para essas coisas que têm volume, a minha densidade de carga, então, é uma carga dividido pelo volume. É a quantidade de carga que eu tenho pelo volume. Por que essas densidades elas são importantes? Porque no nosso curso de eletrostática, a gente só está trabalhando com cargas que elas são com densidade de carga homogêneas. A gente não pega nenhum corpo que ele tem uma concentração de carga aqui e aqui do outro lado ele tem uma concentração diferente. Não, a gente fala que se eu pego uma esfera e eu tiro um pedacinho, ele tem uma densidade de carga. Se eu pegar um outro pedacinho da mesma esfera, ele também vai ter a mesma densidade de carga dessa daqui. Então, a representatividade para elas é idêntica e ela é